Bom dia! Essa já é a terceira vez que eu tento fazer essa transmissão ao vivo, esse estudo do Evangelho hoje. Mas eu acredito que desta vez vai dar certo. Então, vamos primeiramente acerenar as nossas emoções, acalmar os nossos pensamentos, visualizar Jesus em nossas mentes, para que Ele, essa imagem maravilhosa deste ser que veio para nos mostrar o caminho, para nos guiar, para dar sentido às nossas existências, seja a inspiração que necessitamos para adentrar no mais profundo dos nossos seres, buscar em nós mesmos aquilo que necessita ser exposto para ser melhorado e ser exposto para ser incentivado, para ser reforçado. Que através do nosso autoconhecimento, do esforço para o nosso próprio melhoramento, nós possamos seguir esse caminho que Jesus veio nos ensinar. Que nós possamos identificar, dentre todas as coisas que existem no mundo, aquelas que podem nos fazer bem, aquelas que podem nos levar no caminho da evolução espiritual e aquelas que atravancam a nossa caminhada. Que assim seja. Pela terceira vez hoje, estamos aqui, mas eu acredito que agora vai dar certo. Nós vamos falar agora sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, eu vou primeiro ler aqui um trecho que fala de uma passagem de Jesus, quando ele foi questionado sobre estar indo contra a lei de Deus e a resposta dele. Então, primeiro eu vou ler, aí depois a gente busca compreender o sentido dessas palavras, dessa resposta de Jesus. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Então, assim, aqui a gente percebe o seguinte, que é algo que a gente percebe em toda a história, né, de Jesus. Em todo o evangelho a gente percebe isso, que eles ficavam procurando qualquer detalhezinho, qualquer escorregãozinho que pudesse acontecer, né, entre os discípulos. Procuravam entre Jesus também, mas não é fácil, né? Não é fácil a árdua tarefa de buscar um erro em Jesus, né? Mas eles ficavam procurando qualquer coisinha que pudesse tirar a credibilidade de Jesus, tirar a credibilidade dos discípulos, porque eles não queriam que Jesus tivesse poder, porque o fato de Jesus ter credibilidade, o poder que isso dá, fazia com que eles perdessem o poder, né? Porque Jesus veio trazer uma mensagem de amor, de pureza, de bondade, de justiça divina, de vida eterna, e isso tirava o poder material que esses homens tinham. Então eles ficavam procurando qualquer detalhezinho que pudesse fazer Jesus entrar em contradição, fazer Jesus ser considerado um contra a lei, né? E então eles ficavam se apegando a essas coisinhas do tipo, por que não lava a mão, né? Que eles inclusive consideravam isso uma lei, precisava ter lei para mandar as pessoas lavarem a mão naquela época. Então eles estavam questionando isso. Aí vamos ver a resposta de Jesus. Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição?
Então, eles estão perguntando, os seus discípulos não estão seguindo a tradição. E aí Jesus rebate a primeira frase aqui dele, dizendo, mas que será que ele não foi assim que ele falou, mas o que ele quis dizer com essa pergunta aqui? Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Ou seja, será que é mais importante o que Deus falou ou a tradição? Até porque a tradição é algo humano. Será que quem está mais... o que deve ser mais respeitado? Aquilo que Deus determinou ou a tradição humana, né? Então, Jesus falou isso. Perguntaram para ele se os discípulos dele não iam seguir a tradição de lavar as mãos. E ele disse, vocês colocam a tradição acima da lei de Deus. E continua. Porque Deus disse, honrai a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis. Então, está dizendo aqui, a lei de Deus manda honrar pai e mãe. Agora ele vai falar o que os questionadores dele, lá os fariseus e os escribas, faziam contra a lei de Deus. Dizeis, qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará teu pai e a tua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías de vós outros quando disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipocrisia mesmo, né? Aliás, acredito que esse é um problema sério da humanidade que percorre milênios, né? Porque não vejo muito que hoje isso esteja muito diferente. Então ele está falando, chamando os escribas e os fariseus de hipócritas, porque eles ficam fingindo que estão seguindo a lei de Deus e na verdade eles estão se importando com coisas que não são tão relevantes assim. Então, hipócritas. Bem profetizou Isaías. Este povo honra-me com os lábios, tá? Aí continuou Isaías na época, né? Em vão me honram ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo assim, mas estão acreditando que honrar a Deus é seguir a lei dos homens que manda lavar a mão? Será que Deus está preocupado com isso, né? Em vão me honra ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens, e chamando a si o povo, ele lhes disse, ouvi e entendei. Não é, aqui é Jesus, né, que respondeu para os hipócritas, falando assim, então, recapitulando. Eles perguntaram, seus discípulos não lavam a mão, eles não seguem a tradição? Jesus falou, vocês são uns hipócritas, vocês ficam fingindo que estão seguindo a lei de Deus, mas estão colocando as tradições do seu povo acima disso. E aí ele deu exemplos, né, que mostram isso que ele afirmou, e olhando para o povo, chamando o povo, disse Jesus, ouvi e entenderei, não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. E isso é o que faz imundo o homem. Ou seja, para de se preocupar tanto com questões... Não que não é para lavar a mão, né, gente? Não vamos diminuir aqui a mensagem, né? Se atentar a detalhes tão desnecessários e superficiais, né? Não é que não é para lavar a mão, né, gente? É que não é para ficar se importando tanto
se o outro tá lavando a mão, cuida de você mesmo, cuida da tua vida. Vamos pensar, dar importância de verdade, levar em consideração de verdade aquilo que sai da boca das pessoas. Com isso, sim, nós devemos nos preocupar. Foi isso que Jesus quis dizer. E se fosse hoje em dia, 2021, acho que ele não ia falar só quem sou eu, né, gente? Mas estou trazendo uma reflexão aqui para nós. Será que Jesus não ia dizer também, toma cuidado aí com o que você fala, que é o que sai da sua boca que te torna imundo, não o que entra por ela, mas também o que sai dos teus dedinhos aí nas teclinhas do seu celular, postando coisinha no Facebook? Talvez isso também torne imundo o homem, o que sai dos seus dedos, nas suas teclas. Talvez, né? Talvez. Só talvez. Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca do homem que o faz imundo, mas sim o que sai de sua boca. E isso é que o faz imundo. Então, chegando a ele, os discípulos disseram: os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. Quanta falsidade! Ele lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, tipo assim, não se preocupa, deixa eles ficarem escandalizados, vai. Fica aí escandalizado, meu pai vai te arrancar pela raiz, porque você não é uma planta plantada por ele. Não a pessoa, né, gente? Aquele momento, aquela encarnação, aquilo que ela está alimentando naquele momento, porque todos somos filhos de Deus, todos teremos segundas, terceiras, quartas, milésimas chances, e todos nós avançaremos na estrada da evolução. Se a pessoa está demorando mais, aí é uma questão de livre-arbítrio dela. E isso não será... não terá como que se diz? Não vai crescer. Não vai crescer. Aquilo que é contra a lei de Deus é arrancado pela raiz, disse Jesus. Deixai-os, são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no abismo. Então, assim, quem tá falando besteira, quem tá seguindo quem fala besteira, ambos cairão no abismo. E Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus, vamos ver aqui, a explicação de Jesus. Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Jesus falou para Pedro, então você também não tem muita inteligência, Pedro? Tipo, quer que eu fique explicando tudo de novo? Meu Deus do céu. Às vezes a gente tem vontade de falar essas coisas, né? Não que a gente seja mais inteligente que os outros, mas às vezes as pessoas parecem que não querem entender. Que não... E é verdade, nós também, às vezes não queremos entender, a gente fica assim, acho que eu não entendi. Porque na verdade a gente não quer entender, né? E Jesus deu uma invertida aqui no Pedro. Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Que é tudo mastigadinho, né? Acho que foi isso. Vamos continuar aqui a leitura para entender melhor. Mas a impressão que eu tenho, por enquanto, é essa. Você quer tudo mastigadinho, você quer que eu dê comida na tua boca, você não quer parar para pensar, para refletir. O que você quer é que eu te explique de novo. Eu que tenho que pensar, você não. Explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós, outros, estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? A digestão, né? Simples. Você come, faz a digestão e depois sai do teu corpo o que tem que sair. E Pedro lhe disse... Não, peraí. Lança num lugar escuso, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos,
as blasfêmias. Então, se a pessoa não lavar a mão, comer uma comida impura entre aspas, né? Algo que não tá lavado, que o máximo pode acontecer é ela ter uma... Não tô recomendando que se faça isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Onde estáis vossa inteligência, Pedro? Não é isso. É que a importância disso não é tão grande quanto a importância daquilo que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca é reflexo do que está no nosso coração. Já o que a gente come simplesmente sai de nós, né? É uma questão física, digestiva. Não é tão importante quanto pensamentos que levam a homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Não é verdade? Não é tão importante quanto isso. Mesmo que cause uma doença, a comida mal lavada, a mão mal lavada, vai ser menos grave do que causar essas coisas que Jesus disse. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, sem lavar, né? Isso não faz imundo o homem. Então, essa passagem está em Mateus 15, 1 a 20. Enquanto falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, indo até lá, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer a si próprio, porque eles estavam o tempo todo testando Jesus, tá? O tempo todo eles ficavam colocando Jesus na parede para ver se ele entrava em contradição, para ver se ele falava alguma coisa que podia ser condenável, porque eles queriam acabar com a credibilidade de Jesus, porque quanto mais as pessoas acreditassem em Jesus, menos poder eles tinham, os escribas e os fariseus. Então eles queriam destruir Jesus, então eles ficavam o tempo todo provocando para ver se Jesus falava alguma coisa que poderia ser condenável, se eles ficavam o tempo todo questionando para ver se a resposta de Jesus poderia cair em contradição, qualquer coisa assim, para eles usarem isso contra o próprio Jesus. Então o fariseu chamou ele para ir para casa dele, só para ficar lá de olho, olhando, vendo o que Jesus fazia, vendo cada respiração de Jesus, né? O fariseu começou então a dizer a si próprio: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse, ele não falou, ele só pensou, mas Jesus percebeu e falou: vós outros fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está repleto de roubos e iniquidades. Como sois insensatos! Aquele que fez o exterior também não fez o interior? Lucas 11, 37 a 40. Então, Jesus aqui ressalta muito a hipocrisia, né? Que, como eu disse, não sei se hoje é a hipocrisia que atravessa séculos e milênios e que hoje continua presente, muito presente na humanidade. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem a práticas dos regulamentos estabelecidos pelos homens, fazendo da sua prática rígida caso de consciência. Então, quer dizer, eles estavam dando muito mais importância às coisas pequenas do dia a dia, a lavar a mão, a coisinhas assim que são importantes apenas e tão somente para a vida material, e se esquecendo das verdadeiras leis de Deus que levam o ser humano a ter uma evolução espiritual, que é o sentido da vida. Fazendo sua prática rígida, caso de consciência, ou seja, ficar se apegando a coisinhas, detalhezinhos que envolvem apenas a vida material e o que realmente importa não estavam dando importância, não estavam dando valor. Qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado por causa das exigências formais exteriores. Então ficavam floreando, inventando coisas em torno de algo que seria muito simples se eles não tivessem toda essa pompa e formalidade.
Como era mais fácil seguir essas práticas do que realizar a reforma moral e íntima, isto é, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites com a lei de Deus. Então, quer dizer, eles ficavam fingindo que Deus queria que eles lavassem a mão, porque lavar a mão é bem mais fácil do que lavar o coração, né? Então, como eles não queriam esse esforço de realmente se transformar, eles ficavam se apegando a detalhes menos importantes, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Acomodavam-se assim às práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que era-lhes ensinado que Deus não pediria mais nada do que isso. Eis porque o profeta dizia: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e leis dos homens. Isaías 29:13. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada para trás, esquecida, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus. Então, Cristo estava alertando sobre isso na época que ele estava aqui, junto conosco no planeta Terra. Ele alertou sobre isso, sobre o que os fariseus estavam fazendo, porém, depois a mesma coisa foi feita com o que ele ensinou. Esquecido a profundidade, esquecido o que pode realmente transformar a nossa vida, e ficou na superficialidade. Vamos continuar aqui para ver se explica como isso aconteceu. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada para trás, esquecida, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, que acreditavam que sua salvação era mais garantida pelas práticas exteriores do que pelas morais. Quanto atraso, né? Acho que a humanidade já devia ter aprendido isso faz muito tempo, porque os próprios egípcios já sabiam que o que contava, né, que no, entre aspas, julgamento que acontecia após a morte, era a pureza do coração. Os egípcios já falavam isso. Nas pirâmides, as pinturas que tem nas pirâmides que falam sobre a história, no livro dos mortos egípcio também tem essa informação, de que na simbologia deles, mas a simbologia sempre tem algo por trás que representa, né? Que é a representação da verdade. Então a simbologia ela serve para isso, para mostrar uma verdade sem escancarar, mostrando através de símbolos, mostrando através de histórias, de mitos. Então, na simbologia egípcia, no livro dos mortos egípcio, diz o quê? Que a deusa Maat, que é a deusa da justiça, pegava, na verdade era o Anubis, que era o deus da morte, enfim, tava lá Anubis e Maat, na hora que a pessoa ia entrar ou não no reino dos céus, que eles falavam de outro jeito, não sei se era paraíso, não sei o que era, mas enfim, era a hora do julgamento depois da morte. Pegavam a pena da cabeça de Maat, que é a deusa da justiça, ela tem uma pena em cima da cabeça, pegavam a pena dela e colocavam num prato da balança. E o coração do morto no outro prato da balança. E o coração do morto não podia, a balança não podia pender, né, para o lado do coração, ou seja, o coração tinha que ser tão leve quanto uma pena da cabeça de Maat. E o que é o coração puro? Coração leve? É o coração puro que Jesus fala, nós estamos no capítulo, bem-aventurados os puros de coração. Então, os egípcios lá, milhares e milhares de anos antes de Cristo já diziam isso. E aí, até hoje, nós não entendemos que é isso que importa, né? Então, tá difícil. Mas estamos evoluindo, estamos aqui para isso. É para isso que nós temos acesso a essas informações, para a gente parar de ficar nesse atraso, empacado no meio da estrada e seguir em frente nessa estrada, no caminho da evolução espiritual. É a esses acréscimos feitos pelo homem à lei de Deus que Jesus se refere quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Então ele não estava falando da pessoa,
Quando os discípulos vieram falar para ele, os caras ficaram lá tudo indignados com o que você está falando. Jesus respondeu, toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada pela raiz. Ele não estava falando das pessoas, ele estava falando de conhecimentos, de tentativas de impor regras e normas e ideias que não foram plantadas por Deus. Então, quer dizer, isso não vai durar. O que dura é a lei eterna, a lei de Deus, a lei verdadeira e imortal e que não existe como você fugir dela. A lei de Deus é para quem acredita e para quem não acredita. A lei de Deus rege o universo, os universos, né? Que dizem que tem mais de um universo. Então, não tem como fugir. Agora, essas leis passageiras de lava a mão, não lava a mão, usa cinto de segurança, não usa cinto de segurança, essas leis passageiras, leis humanas, não tem nada a ver com Deus. Isso daí são plantas que serão arrancadas pela raiz, e se não estiverem de acordo. E mesmo as que estão de acordo com aquilo que é hoje a nossa vida em sociedade, um dia não estarão mais, tudo muda, né? A única lei imutável é a lei de Deus. Como nós já conversamos no primeiro capítulo do Evangelho, no nosso primeiro estudo aqui, nós conversamos sobre isso. Que diferenciando entre as leis que Moisés trouxe, quais eram as leis de Deus e quais eram as leis que Moisés disse que eram divinas para organizar a sociedade. Porque o único jeito de fazer o povo da época obedecer lei era falando que Deus queria. Então Moisés disse que as leis mosaicas, ou seja, as leis que ele criou para organizar a sociedade, que foram muito bem-vindas, foram muito importantes, ele disse que eram de Deus, mas na verdade as únicas leis que realmente ele recebeu como leis divinas, que foi realmente Deus que transmitiu para ele, são os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são leis imutáveis que são provindas de Deus. As outras não. As outras são para organizar a sociedade e não devem ser mais importantes, não devem estar acima do que as leis de Deus. Não devemos ficar nos preocupando demais com elas. Precisamos seguir leis. Nós precisamos fazer parte da organização da sociedade. Nós precisamos fazer parte da ordem e da justiça humana. Mas o que realmente vai fazer diferença na nossa eternidade, porque somos espíritos eternos que continuaremos existindo após o desencarne na vida física, a que vale de verdade, a que vai fazer diferença na nossa eternidade é o cumprimento da lei de Deus. Então, retomando aqui. Inclusive aproveitando que eu fiz esse parênteses, quem tiver interesse em assistir os outros episódios, vamos dizer assim, do estudo do Evangelho, nós estamos no capítulo 8, mas nós já temos mais de 50 desses estudos, dessas conversas, que vem desde o capítulo 1. E fica mais fácil, bem mais fácil encontrar essa sequência de estudos, né, encontrar a ordem correta, tudo no YouTube. Canal Vida Eterna, Ana Torres, no YouTube. Eu coloco na descrição do vídeo aqui no Facebook para vocês encontrarem. Porque tem aqui no Facebook, mas é bem mais difícil encontrar. É melhor procurar lá no canal do YouTube. Para quem tiver interesse em rever ou em ver pela primeira vez, né? Essas reflexões dos capítulos anteriores. E, gente, participem. Para mim seria muito interessante se vocês fizessem comentários e perguntas, não para eu responder, mas para a gente refletir juntos sobre o Evangelho, sobre questões espíritas, tá? Porque isso pode nos inspirar a fazer novos estudos de assuntos que têm interesse, né? De assuntos que são de interesse de vocês. Pra gente aprender juntos. Eu também aprendo muito fazendo esse estudo aqui. Eu não tô aqui para ensinar nada, mas para refletir junto com vocês. Então, retomando. Vou retomar aqui a última frase que eu li.
Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada para trás, esquecida, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, que acreditavam que sua salvação era mais garantida pelas práticas exteriores do que pelas morais. É a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. O propósito da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Tem alguma razão de ser uma religião que não serve para melhorar o ser humano? Serve para quê, então? E aquela sobre a qual o homem pensa poder se apoiar para fazer o mal, ou é falsa, ou foi falsificada em seus fundamentos. E é esse o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma se impõe ao fundo. Fica se preocupando mais com a forma do que com a essência, tá? Condenada a ser arrancada pela raiz, como nós já conversamos aqui hoje. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma se impõe ao fundo. A crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, roubos, calúnias e o mal ao próximo. Então, quer dizer, você quer ter rituais, práticas exteriores, símbolos, não tem problema. Não tem, na minha visão, não tem problema nenhum. Inclusive, foi isso que eu entendi aqui do que eu acabei de ler. Não tem problema nenhum isso. Não é errado. Só que se ficar só nisso, não serve pra nada. Serve só para iludir as pessoas, para as pessoas ficarem achando que estão cumprindo com a sua obrigação perante Deus. Até parece que Deus tá precisando que a gente faça alguma coisa para ele, né? Até parece. Quando a gente faz uma prática exterior, um ritual, tem gente que acende vela, tem gente que acende incenso, tem gente que toca uma música, tem gente que faz fala palavras, né? Por exemplo, uma missa, por exemplo, um templo budista que tem imagens, que tem coisas que são feitas, tudo bem, isso é até muito bonito, né? O problema é ficar só nisso, ficar achando que é isso que Deus quer. Deus quer que você vá lá, fique falando um monte de coisa que você não sabe o que significa, repetindo frases prontas, ou acendendo vela, ou isso, ou aquilo outro que eu já falei. E dentro? Pra que tá servindo? Para transformação do ser humano, transformação da pessoa em um ser humano melhor. Se não estiver servindo para nada, é inútil. É inútil, totalmente inútil. E é pior do que uma coisa que não serve para nada, né? Porque é uma ilusão. A pessoa pensa que tá kits com Deus. As pessoas falam umas coisas, só que é o seguinte, vou fazer a pergunta que Jesus fez para Pedro. Desculpem, não é uma ofensa. Eu também já me fiz essa pergunta e eu estava sendo uma pessoa... Eu não estava sendo muito inteligente, mas a pergunta que Jesus fez para Pedro foi: cadê a tua inteligência? Será que Deus quer que você acenda uma vela? A gente faz isso para nós mesmos, para nós lembrarmos de uma luz, para nós essas coisas servem para impressionar a nós mesmos. Deus não tá nem aí se nós estamos acendendo velas, se nós estamos indo em igreja, o que nós estamos fazendo exteriormente. O que importa é o que está dentro. Inclusive se a pessoa não tiver nenhuma religião, inclusive se a pessoa for ateu e fizer na prática, for uma pessoa boa, Deus não está preocupado que ele não está preocupado em ser exaltado, né? Deus vai querer ser exaltado por seres humanos.
É importante nós sermos humildes, no sentido de nos resignarmos, no sentido de aceitarmos. Quando eu digo que não tem problema nenhum ser ateu, se você for uma pessoa realmente boa, eu estou me baseando no que está escrito aqui, que o que importa é o que é feito e não as práticas exteriores, é feito dentro. E também imaginando que com o fato de ser ateu, não existe nenhuma arrogância, nenhuma revolta contra Deus. É isso que eu estou dizendo. A pessoa não acredita ou não está nem aí para nenhuma religião, não está nem pensando se Deus existe ou não existe, mas está fazendo. Está seguindo Jesus sem declarar e sem nem perceber. Que Jesus quer? O que Jesus vem ensinar pra gente? Isso aqui, ó. Que nós não cometamos homicídios, adultérios, roubos, calúnia e o mal. Então, se nós estamos fazendo isso, Jesus não vai perguntar para você, né, Deus, os anjos, sei lá, os amigos espirituais, quando a gente desencarnar, não vai perguntar assim, você acendeu vela? Você foi todo domingo na igreja? Você beijou o pé da estátua que tem lá? Não vai ser isso que vai ser perguntado para nós. Na verdade, perguntado é uma forma de dizer, né? Porque tudo que a gente é e faz já tá escancarado para os espíritos. Ninguém vai perguntar nada. Ninguém vai perguntar nada pra gente. Só vai fazer pergunta retórica, tipo essa que Jesus fez para Pedro. Tipo assim, cadê tua inteligência? Você ainda não entendeu? Cadê tua inteligência? Você também tá desprovido de inteligência, igual esses hipócritas aí dos escribas e fariseus? Inclusive, gente, aqui vale uma observação que eu ia falar de uma forma mais profunda, mas eu vou falar rapidamente para não causar uma impressão errada, porque isso precisaria de mais tempo para a gente conversar com calma. Mas falar assim, superficialmente, Jesus não era o tempo todo bonzinho, não, tá? Bonzinho é diferente de bom. Bondade é uma coisa. Bonzinho tá mais pra falsinho, sabe? Igual eu falei ontem, sabe? Aquela coisa assim que tá sorrindo o tempo todo pra você e por trás tem um pão bolorento, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, que é aquela aparência de doçura. Desconfiemos, porque Jesus não era assim o tempo todo, não. Jesus não era uma doçura, ele era doçura da alma, os olhos dele eram puro amor, as atitudes dele eram puro amor, mas amor não é belezinha, bonitinha, não é assim, não é assim. Pra educar o filho, você fica o tempo todo nhanhanhanhanhan. Você não fala não? Você não ensina? Você não dá bronca? Você não pergunta cadê a tua inteligência? Igual Jesus falou com Pedro? Então, vamos parar. Nós precisamos, eu inclusive, parar de se iludir com aquela aparência, né? Aquele vaso de flores perfumadas e maravilhosas que por baixo tem serpente. Como relatou, como simbolizou Helena Blavatsky, que é da filosofia, no livro dela, A Voz do Silêncio. Que ela fala isso, é ilusão, vamos parar de nos iludir com aparências, vamos parar de cair no canto da sereia. Canto da sereia, são práticas no nosso... Ontem eu tava falando outra coisa, tava falando de adultério. Hoje, o canto da sereia é o quê? É a prática exterior que nos faz pensar em que estamos quites com Deus, sendo que no nosso íntimo nós não estamos fazendo nada de real, de verdadeiro, de transformação verdadeira. Então vamos parar de cair no canto da sereia, vamos parar de olhar para um vaso de flores lindo e perfumado e achar que por trás não vai ter espinho, não vai ter uma serpente enfiada ali embaixo. Pode ser que não tenha, claro que existe também a beleza, a bondade, a justiça, sem ciladas por trás. Mas vamos ter certeza antes de afirmar?
Vamos ter certeza antes de pôr a mão no fogo, né? Vamos observar bem as coisas? Cadê nossa inteligência? A Vilma tá falando aqui, não sei se é oportuno no momento, mas vocês já ouviram as cartas de Cristo? Eu não, Vilma. Não ouvi falar sobre isso, não. Gostaria muito de saber do que se trata. Coloca aí pra gente no comentário, pra gente saber do que se trata e quem sabe dar uma olhada e, né, mais pra frente conversar sobre isso. Aí, terminando aqui então. Deixa eu ver de onde eu parei aqui. Ele tá falando da falsidade, dos fundamentos falsos das religiões. A crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios. Então ele não tá falando que os símbolos exteriores são ruins, ele tá falando que é nulo, não vale nada, se não transforma o ser humano, né? E se não faz com que o ser humano tenha ações boas. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, portanto, ter aparência de pureza. É preciso, antes de mais nada, ter a pureza do coração. Então é isso, gente. Então, finalizamos aqui esse item 8 a 10 que nós conversamos hoje. Maravilhoso. Adorei esse item, essa parte aqui do Evangelho. Acho que gera boas reflexões e nos faz criar um propósito, né, para tudo isso. Propósito para questionar o que nós podemos fazer de verdade. Né? Que lei que vale a pena a gente seguir de verdade. Amanhã nós vamos falar sobre escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vamos ver o que é esse escândalo que Jesus está falando. Amanhã, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. A Vilma falou que é como um livro, as cartas do Cristo. Eu vou procurar saber então, Vilma. Vou procurar saber pra gente poder conversar aqui. Legal, gostei da dica. Achei interessante, nunca ouvi falar carta de Cristo. Porque dizem que Cristo não escreveu nada, né? Deve ser um título simbólico, talvez. A Sandra falou que também gostou muito. Que bom, Sandra, ter você aqui. Vilma, você também. Muito bom ter vocês aqui. É bom, né, Sandra? Também adorei esse estudo de hoje. Essa lição de Jesus. Compartilhei o primeiro áudio no WhatsApp, dá uma olhadinha. Eu vou dar uma olhadinha sim, vou dar uma olhadinha e depois eu falo com vocês. Bom, então vamos fazer a prece. Deixa eu levantar minha cadeira aqui que ela vai descendo sozinha. Vamos fazer então a prece final para nos despedir e seguir o nosso dia inspirados com essas palavras maravilhosas de Jesus. Que privilégio que é, né, gente? A gente ter acesso a isso. E que privilégio que é a gente poder ter a internet para nos conectar. Eu digo assim, internet, energia elétrica, celular, máquina de lavar roupa, televisão, eu agradeço por tudo, porque são coisas que proporcionam não só diversão, não só facilidades, não só conforto, mas também a gente pode usar para coisas valiosas, né? Então vamos já nessa mentalidade de gratidão, nessas ideias que a gente tem trazido, começar a nossa prece, respirando, procurando com o ar absorver o fluido vital, absorver o fluido cósmico, universal, que é o nosso alimento perispiritual, que tem partículas nutritivas. Aproveitar para respirar calmamente. Isso pode nos ajudar a nos conectar com os nossos amigos espirituais, com nossos anjos guardiões.
para que essa conexão nos inspire, nos faça ter forças para suportar aquilo que é necessário, aquilo que não podemos mudar, forças para suportar com resignação, com fé, com esperança, com coragem. Também nos ajude a enxergar aquilo que pode ser mudado, para que não nos escondamos através de um conformismo desnecessário, que muitas vezes podemos mudar as nossas situações, que vem em forma de provas, exatamente para que possamos superá-las e não nos submeter eternamente àquilo que pode ser alterado, àquilo que pode ser superado. Que os espíritos necessitados possam ser acolhidos pelos amigos espirituais, por nós mesmos, na medida das nossas capacidades e possibilidades, que nós possamos cortar a conexão mental com eles, mas que nós possamos emitir boas vibrações, para que eles também aprendam, pois necessitam de esclarecimento assim como nós. Que assim seja. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.